Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Oi, gente. Tudo bem? Todos aí presentes para nossa live, nossa quinta live sobre recuperação de créditos de PiscoFins. Vou aguardar um minutinho, o pessoal está ingressando na live, conexão, o pessoal está se conectando, tudo bem? Rodrigo, Daniel, Brito, todos muito bem, pessoal. Se quiserem postar de onde vocês falam, de quais cidades, de quais estados, é bem legal que a gente acabe interagindo, se conhecendo um pouco mais. Vamos lá, o pessoal tá entrando já. Preparei um material bem legal pra gente conversar hoje, né? Muito obrigada pelos coraçõezinhos, muitos coraçõezinhos aqui dentro da nossa live. Alguns amigos novos participando, outros já presentes há algum tempo. A Neiva, querida aqui da minha Sorocaba. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal, gente. Quero fazer um pedido para vocês. Compartilhem com os colegas, né? No inbox. A gente tem aí um aviãozinho que aparece na live para vocês. Se vocês puderem, compartilhem com os colegas que são da área tributária, que têm interesse na área contábil também, né? Porque daí todos eles acabam podendo ter acesso também a essa informação, a esse bate-papo. Quem já participou da live sabe que é um bate-papo bem informal, no qual eu trago para vocês conhecimento técnico, né, dentro de PiscoFins, que é uma disciplina, uma matéria do direito tributário que eu gosto muito. E daí quero também dizer a todos vocês que a nossa live ela fica gravada e depois ela é disponibilizada no YouTube. Então, aqueles que não puderem assistir integralmente, né, ou que eventualmente tiver alguma dúvida, vocês podem colocar isso aqui dentro do comentário, tem um chat aí, você pode postar aí a sua dúvida. E também todos vocês que estão aqui na live é porque de uma maneira ou de outra já são meus amigos dentro do Instagram. Então, vocês podem também postar as dúvidas que vocês tenham no inbox, né? Ou eventualmente no grupo. Nós temos vários grupos de estudos que tratam de PiscoFins, e lá não só eu, mas muitos colegas que já gostam do PiscoFins, que trabalham com PiscoFins, muitos colegas com experiência de anos dentro do PiscoFins, eles também ajudam. Esses grupos, eles são grupos colaborativos, gratuitos, no WhatsApp. Então, quando eu não posso, eventualmente estou na correria, a gente tem essa colaboração dos demais colegas para esclarecer as dúvidas, tá bom? Compartilhar experiências, desabafar, falar da dificuldade que é trabalhar com tributação no Brasil. Tudo isso, enfim, lá no nosso grupo é um local de acolhimento para todos nós e a gente interage muito por lá. Tudo bem? Bom, pessoal, vou começar então a nossa live, né? O pessoal que já estava aí na espera já conseguiu conectar para estar aqui com a gente. Quero aproveitar, começando a nossa live, para falar de um assunto interessantíssimo e inovador, algo realmente muito relevante para a gente como contribuinte, que foi a publicação ontem da alteração da lei federal que extinguiu o voto de qualidade no CARF, né? Então, eu não sei quantos de vocês já têm acompanhado as nossas lives anteriores, né? Essa é a quinta live, então a gente já vem falando a respeito disso, da importância de nós como profissionais da área tributária, que nós, na gestão do tributo, que a gente acompanhe como o CARF pensa. Quem já foi meu aluno, quem já conviveu comigo, quem já assistiu às minhas lives, eu insisto de maneira veemente de que para que nós possamos fazer a gestão tributária adequada, uma gestão tributária estratégica, né, uma gestão tributária analítica, pensante, né,
não apenas o operacional do tributo, mas mais do que isso, para que nós façamos uma atuação como contadores e como advogados tributaristas de maneira assertiva, né, estratégica, pensando, analisando realmente a legislação, a interpretação da lei. Nós precisamos conhecer como o CARF pensa, pessoal, né? Eu posso até parecer repetitiva nisso, mas quem não sabe o que é o CARF, eu acho importante a gente fazer um rápido esclarecimento para que a gente não pare muito sobre isso, até porque vários colegas já escutaram essa minha explicação. Quando uma empresa recebe um auto de infração todos vocês que trabalham com direito tributário já devem saber, né, ou devem ter ouvido. O auto de infração é uma cobrança tributária. O que significa isso? O auditor fiscal vai até a empresa, abre uma ordem de serviço de fiscalização, ele identifica ali um eventual erro, ou uma receita não tributada, ou um crédito apropriado indevidamente, e ele vai autuar a empresa, né? Esse documento na esfera federal se chama AINF, que é o Auto de Infração e Notificação Fiscal. Que no âmbito estadual a gente chama de AIM, que é o Auto de Infração e Imposição de Multa. É a mesma coisa, tudo isso é um lançamento de ofício, lançamento tributário de ofício, que é feito pela fiscalização. Quando a gente recebe esse auto de infração, se vocês já se depararam com né, se já tiveram contato com auto de infração, vem sempre escrito lá que o contribuinte ele pode ou pagar o débito, e daí a gente tem desconto de multa e juros, ou ele pode apresentar a impugnação administrativa. Então, por enquanto, a gente não está falando de levar aquela demanda para o Poder Judiciário, nós estamos falando de apresentar uma impugnação no âmbito administrativo. E não sei quantos de vocês sabem disso, mas a apresentação dessa impugnação, ela pode ser feita por qualquer profissional. Você não necessariamente precisa ser advogado. Pode ser o contador que tem habilidade, né, para redigir uma petição, né, que tem ali digamos, um apreço, né, por esse trabalho que envolve redigir, escrever uma petição. Então, um contador que tenha um viés, né, que tenha já uma paixão pelo direito, por esse trabalho de redação, né, da peça, ele pode se capacitar, inclusive, para oferecer uma impugnação em nome da empresa. Pode ser o advogado, pode ser até uma pessoa que não tenha uma graduação nem em contabilidade, nem no direito. Pode ser o próprio representante, pode ser a própria pessoa física do sócio. Quem é que vai apresentar, na verdade, essa impugnação? É a empresa, né? Ela vai assinar pelo certificado digital dela e ela pode outorgar uma procuração eletrônica para que outra pessoa faça essa defesa. Então esse é o ponto importante. Você apresenta essa impugnação administrativa, ela tem todos os requisitos de um processo, pessoal. Vai ter endereçamento das partes, vai ter a identificação dos fatos, vai ter o direito, vai ter o pedido de prova pericial, se for o caso. Tudo isso vai constar lá, tem a parte do pedido, no qual você vai contestar o auto de infração. Bom, essa impugnação, ela é endereçada, no caso de tributos federais, para as DRJs, né, que são as Delegacias Regionais de Julgamento. Essas Delegacias Regionais de Julgamento estão espalhadas pelo Brasil todo. Então, quem vai julgar a sua impugnação não é o fiscal, não é o auditor fiscal que te autuou, tá? Vai ser um outro grupo de servidores públicos. O julgamento na DRJ, ele não é público. Significa que você não vai conseguir acompanhar o debate, não vai conseguir acompanhar o que aqueles julgadores decidirem, né? Esse julgamento na DRJ, ele é privado dentro de quatro paredes, eu diria, né? Não tem acesso livre ao público e nem ao próprio contribuinte. Bom, decidido, né, a sua impugnação em primeira instância, você vai ter a possibilidade de apresentar um recurso, que no âmbito do CARF ele se chama recurso voluntário. Vamos supor que a sua impugnação ela foi indeferida, né? O seu pedido não foi deferido, a gente fala que ele foi improvido. Nesse caso, nós vamos ter a possibilidade de recorrer dessa decisão. Esse recurso, ele é chamado no âmbito federal de recurso voluntário. E se o contribuinte ganha, pessoal? Vamos imaginar que o colegiado, que são 3 julgadores dentro da DRJ, ele decide que não era procedente aquela cobrança. O
que o contribuinte foi autuado de maneira indevida. O que acontece? O fisco recorre, pessoal. E olhem que interessante, esse recurso do fisco, ele é chamado de recurso de ofício. Então vejam, dois nomes, recurso voluntário e recurso de ofício. Recurso voluntário quando é por parte do contribuinte, recurso de ofício quando é por parte do fisco. E em sendo pelo fisco, esse recurso ele é automático, pessoal. Significa sempre nós teremos o recurso de ofício, ou digamos na grande maioria dos casos a gente teria esse recurso de ofício, que é o que a gente chama de reexame necessário. Ah, Ana, o que é o reexame necessário? No caso do fisco, pessoal, quando a gente está falando de tributação, quem é que é o beneficiário do tributo? Na visão do direito, né, na interpretação do sistema tributário, o beneficiário do tributo somos nós, que a gente chama de interesse público. Então, nós no sentido de povo, né, de sociedade, porque todos nós nos beneficiamos dos serviços públicos que são pagos através da arrecadação tributária. Então, dentro do contencioso administrativo, contencioso significa esse litígio, essa briga administrativa. Nós temos de um lado o contribuinte, que é o interesse privado, que é o interesse particular de uma empresa, e do outro lado nós temos o interesse público, né, que é a arrecadação tributária, no caso a União, por exemplo. Então, imaginem comigo, quando a nossa impugnação é julgada procedente, significa que ela foi acolhida, significa que o auto de infração vai ser cancelado. Quem é que perdeu nesse julgamento? O povo, nós, o interesse público perdeu. Então, para garantir que o interesse público ele seja sempre protegido, nós temos o recurso de ofício, que é automático. Significa sempre nós teremos uma segunda análise. Significa que nós precisamos que mais um grupo de pessoas avalie se realmente aquele auto de infração deveria ser cancelado mesmo, ou se de repente aquele auto de infração deve ser mantido, aquela cobrança tributária deve ser mantida. Por quê? Porque o que está em jogo por trás dessa decisão é o interesse público, né? Que deve, portanto, ser protegido. Então, o que vai para o CARF? O que vai para o CARF é esse segundo momento de defesa. São os recursos voluntários e o recurso de ofício, né? Voluntário é o recurso do contribuinte, de ofício é o recurso do fisco. E esse recurso de ofício, ele sempre vai acontecer. Por quê? Para que a gente tenha uma segunda análise, né? Para que a gente tenha uma confirmação se realmente aquele tributo não é devido e deve ser cancelado aquele auto de infração. Então, o CARF, todas as vezes que eu mencionar para vocês acórdãos do CARF, pensem o seguinte: são decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em recursos de ofício. Quando vocês lerem na decisão recurso de ofício, está dizendo de um recurso que foi interposto pelo contribuinte. Ou decisões em recurso de ofício. E o que é o recurso de ofício? É o recurso da Fazenda buscando restabelecer a cobrança daquele crédito tributário, buscando a reanálise se realmente aquele crédito tributário tem que ser cancelado. Muito bem. O CARF, pessoal, ele é dividido por seções. Então, imaginem uma árvore genealógica, né? Sabe uma árvore genealógica? Lá em cima tá o CARF. Aonde fica o CARF? O CARF fica em Brasília, tá, pessoal? Quem nunca foi lá, é muito interessante. Quem sabe, se estiverem por lá, é um daqueles prédios institucionais que a gente tem lá em Brasília. E daí o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, está lá em cima, e ele é dividido inicialmente em 3 seções. O que são as seções? É a divisão por matéria. Nós temos inúmeros tributos federais, não temos? Imposto de renda, CSL, temos a CID, temos os tributos nas importações, temos o Simples Nacional, temos, enfim, uma variedade enorme, IPI, né? A própria contribuição previdenciária, PIS, COFINS, e aí vai. É impossível que os conselheiros, eles tenham capacidade, né, assim, para conhecer tudo de todos esses tributos.
uma variedade muito grande de normas. Então, o CARF, ele se divide inicialmente em sessões. Seção 1, Seção 2 e Seção 3. Cada uma dessas sessões julga determinadas matérias, tá? PIS e COFINS, que é o nosso tema aqui, ele é sempre julgado pela terceira sessão. Então, terceira sessão do CARF. E daí, dentro da terceira sessão, nós temos as câmaras ordinárias. Então, são 4 câmaras ordinárias, a gente tem as câmaras extraordinárias também, mas via de regra, 4 câmaras ordinárias. E dentro de cada uma dessas câmaras ordinárias, a gente tem as turmas ordinárias. E é na turma ordinária que acontece o julgamento. Então, o seu recurso voluntário vai ser julgado aonde? Na primeira turma ordinária da segunda câmara ordinária da terceira sessão do CARF. Estão entendendo? Terceira sessão por matéria, câmara ordinária, que pode ser de 1 a 4, e daí embaixo de cada uma dessas câmaras nós temos a possibilidade de 4 turmas ordinárias ou até turmas extraordinárias em determinadas circunstâncias. Pois bem, aonde, Ana, vai ser julgado o meu recurso, né? Na mão de quem vai estar? Vai estar dentro das turmas ordinárias. E imagine então comigo uma sala. Dentro dessa sala nós teremos 8 pessoas, que são os 8 conselheiros. A gente fala conselheiros do CARF, mas eles não dão conselho não, gente. Eles julgam, né? Eles dão a ordem. Então não tem nada de conselho, o que tem ali é ordem. Então, dentro da sala, nós teremos posicionados ali em semicírculo 8 pessoas, que são os conselheiros do CARF, né? E o que significa isso, pessoal? Essas 8 pessoas vão votar. Vão votar se o seu recurso deve ser provido ou improvido. A mesma coisa sob o ponto de vista do recurso de ofício. Se o recurso de ofício deve ser provido ou não provido. E a gente depois até pode conversar sobre a questão do conhecimento ou não, que também é um aspecto jurídico, mas que para quem é da área tributária precisa saber o que significa. E daí, eu colocando aqui para vocês, 8 pessoas. Se são 8 pessoas, nós não podemos ter um empate, gente? Podemos. Um ponto importante que a gente precisa saber também é que essas 8 pessoas, elas são divididas em 2 grupos de 4. Quem que são esses 4 de um lado, 4 do outro? 4 conselheiros são indicados para participar dessas turmas ordinárias por entidades entidades privadas. Ah, Ana, quem? Quem são essas entidades privadas? São, por exemplo, as associações, né? Uma associação comercial, uma federação das indústrias, uma associação por determinado segmento de determinada mercadoria, né? Essas entidades, elas têm a possibilidade de indicar nomes. Que nomes? Nomes de advogados, nomes de professores, né? E daí, essas indicações, elas serão eleitas pelo conselho dentro do CARF para compor o colegiado. Então, das indicações das entidades privadas, surgem 4 conselheiros de cada uma das turmas. E os outros 4? Os outros 4 são servidores públicos de carreira, são pessoas que cresceram dentro da fazenda, concursados e que receberam essa atribuição interna. Então, dentro da sala, nós temos o que a gente chama de 4 conselheiros representantes da fazenda e 4 conselheiros representantes do fisco. Ah, Ana, isso significa que eles têm que votar sempre a favor da fazenda? E que o contribuinte sempre vota a favor do contribuinte? Não, né, pessoal? Significa que cada um ali vai ter seu livre arbítrio e vai poder votar ou a favor ou contra a fazenda, ou a favor do contribuinte ou contra. Não tem nada que os obrigue a decidir por um lado ou para outro, né? Então, o que a gente tem nessa situação? Nós podemos ter um empate. E esse empate, ele não tem a ver com uma sugestão para que eles decidam de um lado ou de outro. Esse empate pode acontecer porque o juízo de valor de cada um foi num sentido ou no outro, natural, né? Como em qualquer julgamento, o livre-arbítrio ali prevalece. E daí, pessoal, no âmbito do CARF, quando existe empate, imaginemos que 4 conselheiros entenderam que tem que cancelar o auto e 4 entendem que tem que manter o auto. O que acontecia? Até ontem
Até ontem, o voto do presidente da turma ordinária, ele era chamado de voto de qualidade. Ele desempatava o desfecho daquele caso. Então vamos imaginar que o presidente votou no sentido que deve ser mantido o auto. Aí todos os outros votam, tem empate. O voto do presidente é como se ele valesse por 2, porque ele vai desempatar. Esse voto de qualidade é um voto que tem mais força, entendem? E daí muitas vezes numa dúvida real, né? Porque quando você tem um empate, não existe uma dúvida razoável, pessoal. Dúvida razoável se a infração aconteceu ou não, porque, né, um empate, 4 pessoas dizem que não aconteceu infração tributária, 4 dizem que aconteceu. Né? E se o voto do presidente era um voto de um representante da Fazenda, né? Isso prevalecia e o auto de infração era mantido. Nos últimos anos, nós já tivemos discussões judiciais a respeito do voto de qualidade no CARF. Algumas empresas levaram essa questão para o Poder Judiciário, alegando aquele princípio do indúbio pro réu. Se a gente tem aqui colegas que são do jurídico, vocês já devem ter ouvido, né, esse princípio. Então, esse princípio diz, na dúvida, absolva-se. É um princípio que a gente traz do direito penal. Significa, se eu tenho dúvida sobre o crime, né, e aqui a gente pode, por analogia, colocar a infração tributária, eu não devo condenar a pessoa na dúvida, eu devo absolvê-la, né? E daí algumas empresas foram ao judiciário e nós tivemos alguns precedentes judiciais no sentido de que, na dúvida, nós temos, na verdade, que cancelar o auto de infração ao invés de mantê-lo, mas essas decisões foram dadas de maneira pontual para algumas empresas no Poder Judiciário, não era algo amplo para todas as empresas. E, enfim, quando nós tivemos a publicação da medida provisória do contribuinte legal, que instituiu a transação tributária, um dia a gente pode até fazer uma live sobre transação tributária aqui também, né? Essa negociação dos tributos federais da União. Junto com ela veio um artigo que alterou a legislação que tratava do voto de qualidade dentro do CARF, né, fazendo até referência ao decreto que trata do contencioso administrativo. Aqui eu não estou citando para vocês números, mas dentro do material de apoio da live vai estar tudo lá. A lei, o artigo, exatamente, eu não estou só replicando para vocês números aqui para a gente ir para a parte prática da coisa, mas no material de apoio depois tem exatamente os artigos e as leis, tá? E daí o que acontece? Essa lei foi sancionada ontem, né? Publicada no Diário Oficial de ontem. E ela alterou um artigo que agora, né, para passar a dizer que o voto de qualidade não será mais aplicado e que no caso de empate resolverá-se-á, né? A solução do litígio será favorável ao contribuinte. Significa na prática o quê? Na dúvida, se existir empate, decida-se a favor do contribuinte. Vitória para os contribuintes, né? Basicamente é a adoção do indúbio pro réu. Na dúvida, absolva-se. Ai, mas aí, gente, gerou um grande problema. Qual é o problema? O problema é que quando o fisco perde na esfera administrativa, pessoal, quando ele perde de vez. Quando o fisco perde, né, aquele recurso que ele interpôs, ou quando o contribuinte ganha, o fisco perde de vez. Ele não tem como pegar aquela decisão do CARF e levar lá para o judiciário e falar, ô judiciário, ó, eu aqui, dentro do Ministério da Fazenda, no meu órgão administrativo, cancelei essa cobrança, mas agora me arrependi, viu? Não quero mais cancelar, não. Eu quero restabelecer essa cobrança. Não existe isso. Ao menos não em ações normais, né? O que eu digo com ações normais? A Fazenda, no âmbito federal, ela é representada na dívida ativa pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que a gente abrevia lá PGFN. E a PGFN, quais são as ações judiciais de iniciativa da PGFN? A execução fiscal. A execução fiscal, ela depende de um título executivo, que é a CDA, que é a nossa dívida ativa, né? Quando a gente encerra o contencioso administrativo, esse débito, se ele não é pago pelo contribuinte, ele é encaminhado para inscrição em dívida ativa, e daí dessa inscrição em dívida ativa, a Procuradoria ela se vê apta
a ajuizar a execução fiscal, para que a empresa seja cobrada, expropriada nos bens, tenha uns bens penhorados, um bacenjude, e daí tudo aquilo que a gente já sabe, né? Ou a gente já viveu em algum momento. Mas e quando o auto de infração é cancelado na esfera administrativa? Aquele título executivo existe? Não. Aquele título extrajudicial, né, executivo, não existe. Por quê? Porque foi cancelado, então não chega a inscrever em dívida ativa. E se você não tem a dívida ativa inscrita, não existe o objeto, né? O pressuposto de uma execução fiscal é um título executivo. Se você não tem o título executivo, é inviável você ajuizar a execução fiscal. Então, quando o fisco ele perde no contencioso administrativo, quando o fisco perde dentro do CARF, acabou, gente. O contribuinte pode sair comemorando. E veja que dificuldade é isso. Porque agora, sem existir, né, imaginemos assim, na dúvida, vamos voltar aqui, o CARF tem dúvida, 4 estão dizendo que tem a infração, 4 não tem. Quando existiu o voto de qualidade, aquela infração poderia ser mantida, né, aquela cobrança poderia ser mantida, e o contribuinte, ele teria a possibilidade de brigar sobre aquilo no Poder Judiciário. O contribuinte, dentro daquela decisão, mesmo a tomada no voto de qualidade, né, por voto de qualidade, ele poderia pegar aquela demanda e levar para o judiciário, ajuizar uma ação anulatória, né, para discutir novamente aquilo e ouvir o juiz, ouvir o desembargador, ouvir o STJ, ouvir o STF. E no caso do fisco, quando ele perde, ele não tem o título executivo, então ele ajuiza o quê? Que ação ele vai ter iniciativa por parte do fisco? Percebem que então a gente tem uma dificuldade no que se refere à proteção do interesse público nessa situação. Por quê, gente? Porque se esse auto é cancelado, no empate, decida-se de maneira favorável ao contribuinte, vocês concordam que do outro lado quem perdeu é o interesse público? Somos nós, como sociedade, de uma maneira geral? Sob o ponto de vista da defesa do contribuinte, na dúvida absolva-se, eu vejo isso como positivo. Mas pensando no interesse público que está do outro lado, em se arrecadar o tributo quando devido, na dúvida, né, o contribuinte ainda poderia se valer do Poder Judiciário. E agora, na dúvida, sempre vai ser favorável ao contribuinte. E daí eu me pergunto, será que nós, como interesse público, como sociedade, será que a gente também não está perdendo em situações que talvez deveriam ser levadas ao Poder Judiciário? Então nós vamos ter alguma movimentação por parte da Procuradoria, a meu ver, para que ela busque uma revisão dessas decisões, tá? Nós tivemos uma situação no passado, na Operação Zelotes. Vocês lembram da Operação Zelotes, pessoal? Aquela situação em que foram identificadas fraudes em alguns julgamentos feitos pelo CARF. Então, na Operação Zelotes, né, foi entendido que alguns conselheiros tinham dado decisões em virtude de propinas. Para estas decisões, pessoal, para esses casos envolvidos na investigação da Operação Zelotes, a Procuradoria conseguiu anular essas decisões judicialmente. Por quê? Porque existiu fraude. A decisão ali não foi imparcial, a decisão ali foi viciada. Viciada pelo quê? Pelo conselheiro que já estava ali com segundas intenções naquela votação. Então, o fato de ela ter sido fraudulenta conseguiu anulação. Mas imaginemos uma situação normal, onde a decisão foi totalmente lícita, razoável, nenhum conselheiro estava ali numa situação de fraude, e daí como é que o fisco vai fazer para rever aquilo que foi decidido de maneira lícita dentro dos procedimentos, né, do contencioso administrativo regular, né? Percebem? Então, enfim, só para a gente concluir esse aspecto, que eu quero falar com vocês sobre o crédito de ativo também. Então, hoje nós temos uma vitória sob o ponto de vista dos contribuintes. Eu coloco para vocês aqui uma informação no material, para vocês terem uma ideia. As grandes causas dentro do CARF, muitas delas eram decididas pelo voto de qualidade. Então, para vocês terem uma ideia, em 2019,
apenas 5,3% dos casos julgados no CARF foram decididos por voto de qualidade. Só que sabe quanto em dinheiro esse 5,3% representa? Representa 27 bilhões de reais. Então, se a nossa lei, que foi publicada ontem, já estivesse em vigor, significaria no passado uma perda de arrecadação de 27 bilhões, né? E desses 5,3% que foram acórdãos julgados por voto de qualidade, 4% foram mantidos. Significa, quando existia empate, a grande maioria dessas decisões tendia a manter a cobrança, ao invés de cancelá-la, certo? Só para vocês terem uma ideia do impacto que essa extinção do voto de qualidade vai gerar dentro do CARF a partir de então. Tá? Então, eu acho muito interessante que a gente tenha uma visão real disso. Por quê? Eu trago para vocês a necessidade de constantemente a gente acompanhar as decisões do CARF, né? A interpretação do CARF. E agora nós tivemos uma mudança no próprio procedimento interno nessas votações. Então, tem tudo a ver com o que a gente fala e o que a gente faz aqui na interpretação da legislação, tá bom? Eu, inclusive, já quero aproveitar para convidar vocês, né, no início do mês de maio, não me lembro agora exatamente a data, mas vou divulgar para vocês, nós faremos uma live com a Gisele Bossa, que é uma conselheira do CARF e que vai falar comigo, né, nessa live a respeito do crime tributário, né, da representação fiscal. Já receberam aqueles autos de infração que diz lá representação fiscal para fins penais? Dá até medo na gente, né, quando a gente lê isso no auto de infração, multa qualificada, 150%, 225%, enfim, quando é que a gente tem crime, né? Quando é que além da infração tributária a gente também tem o crime? Então acompanhem por aqui dentro do Instagram, que daí em breve a gente vai tratar a respeito desse assunto que eu acho que tem tudo a ver, é super interessante, uma preocupação nossa do dia a dia. Vamos lá falar então do segundo assunto que eu selecionei para a gente conversar hoje. Créditos sobre ativos imobilizados. Bom, ponto 1. Só podemos falar de créditos de ativos imobilizados em empresas do lucro real. Por que empresas do lucro real? Porque são empresas que apuram, via de regra, no regime não cumulativo, né? Então, empresas do lucro presumido, empresas do Simples Nacional não apropriam esses créditos. Muito bem, gente? Importante sempre sinalizar isso logo de início. E daí, vamos lá. Crédito de ativo imobilizado. Está previsto lá no artigo 3º, no inciso 6º, das leis da não cumulatividade do PIS e da COFINS, que vão estar mencionados para vocês no material. O inciso 6º, ele diz o seguinte: você pode tomar crédito de máquinas, equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado. Máquinas, equipamentos e outros bens. Por que eu enfatizo essas 3 espécies de ativos imobilizados? Porque muda a forma de apropriação, sendo qual né, dependendo do tipo do bem, do ativo, a forma de apropriação é diferente. E daí eu quero destacar o primeiro ponto de atenção nesse crédito. Ele fala máquinas, equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado. E daí agora, destaque. Primeiro ponto, usados, né, adquiridos para locação a terceiros. Segunda destinação, produção. Terceira destinação, prestação de serviços. Então, quem está com a lei, quem lê o material depois, vai conseguir identificar, não é difícil, é fácil de identificar, que só dão direito a crédito ativos imobilizados usados para locação a terceiros, produção, então indústrias, e para a prestação de serviços. E aí eu pergunto para vocês, a atividade comercial, a comércio, pode tomar crédito quando adquire ativos imobilizados? Não pode, gente. Não pode. Então, Ana, você está me dizendo que não pode tomar aquele crédito da depreciação para PIS e COFINS? Não, não pode. É até difícil de falar, porque eu acho até de certa forma injusto, né? Poxa, um supermercado compra uma gôndola, né? Compra um freezer,
Ele não vai poder tomar crédito de PIS e COFINS desse freezer, dessa côndola? Não, pessoal, não vai poder. Por quê? Porque se a gente lê a redação do artigo, ele é muito expresso que o ativo imobilizado que gera crédito é apenas aquele destinado a locar a terceiros, a produção de mercadorias, né, no caso indústrias, ou no caso de prestadoras de serviço. Então o comércio, gente, não toma esse crédito. O comércio pode apropriar créditos de ICMS, lá no CIAP, mas e PIS/COFINS? Não. É injusto, Ana? Concordo que é injusto, mas adianta a gente achar que é injusto? Não. Entenderam? E a gente vê na prática muitos contadores que lançam esse crédito por desconhecerem a redação, a interpretação dessa legislação. Tudo bem? Então, no material depois vai ter exatamente o artigo e daí todos vocês vão poder se convencer lendo, né? A lei na prática. Aí, quero falar com vocês a respeito das formas de apropriação. Nós temos a forma geral, que é a depreciação. A taxa de depreciação contábil. Então, para todos esses itens, máquinas, equipamentos e outros bens, nós podemos lançar o crédito, pega o valor de aquisição do bem, não está lá na depreciação? A depreciação é o quê? É uma parcelinha que você tira todos os meses do ativo e lança numa despesa, né? Para quem é da contabilidade aqui vai entender. Então, o que a gente faz? Essa despesa vai gerar para a gente o crédito. Então, para máquinas, equipamentos e outros bens usados para alocar a terceiros, produção e prestação de serviço, crédito com base na despesa de depreciação mensal. Sim, ok, essa é a regra geral. Ah, Ana, tem regras mais rápidas? Regras mais imediatistas, né? Mais imediatas? Sim, gente. Temos a possibilidade de tomar o crédito em 48 parcelas do valor de aquisição. Então, agora não é mais na depreciação. Ou é na depreciação, ou é no valor de aquisição. Não dá para ser as duas coisas. E daí, quando é que eu posso aplicar 48 parcelas? Pessoal, atenção aqui. Posso aplicar 48 parcelas quando o ativo imobilizado for uma máquina ou um equipamento. Ah, Ana, por que você está insistindo nessa parte? Porque se a gente for no caput do inciso 6º, ele vai falar máquinas, equipamentos e outros bens. Máquinas, equipamentos e outros bens, via depreciação, pode. E na parte que trata de 48 meses, 48 parcelas do valor de aquisição, a legislação só fala em máquinas e equipamentos. Ela para ali, ela não fala outros bens. Ela para, máquinas e equipamentos só. E os outros bens, Ana, ficaram lá na depreciação. Então imaginem comigo que eu sou a Localiza, né? Uma empresa de aluguel de carros. Eu posso tomar crédito da compra do veículo? Sim. Por quê? Porque eu estou comprando uma máquina? Não. Estou comprando um equipamento? Não. Estou comprando o quê? Outros bens. Outros bens destinados ao ativo imobilizado, utilizados para locar a terceiros. Então, posso tomar o crédito? Sim. Mas posso tomar o crédito em 48 parcelas? Não. Por quê? Porque a legislação que trata de 48 parcelas restringiu essa forma de apropriação apenas quando o ativo imobilizado é uma máquina ou um equipamento. Então, tem muitas empresas que erram nisso. Lançam lá o crédito via 48 parcelas, enquanto que aquilo não é uma máquina ou não é um equipamento. E como a taxa de depreciação é bem mais extensa, ele pode estar antecipando créditos que ele até tem direito, mas ele está tomando crédito antes de ele poder exercê-lo, certo? Então esse é o primeiro ponto. E a gente tem um crédito ainda mais rápido, que é o crédito imediato. Imediato, 100% de crédito no mês de compra. Ah, legal, Ana, mas quando? Quando que eu posso tomar o crédito de 100% na compra? Quando eu estou falando de uma máquina, de um equipamento, e daí atenção, usados na produção ou na prestação de serviços. Então veja bem, só indústrias, só prestadoras de serviço, quando compram máquinas ou equipamentos, outros bens não. Outros bens continuam lá na depreciação. Então, só máquinas e equipamentos destinados à produção ou prestação de serviço, crédito de 100% no mês de aquisição.
Tá bom? Então, atenção com isso, porque são todos detalhezinhos que passam batido no nosso dia a dia e a gente pode errar. E é aí, no erro, na falta desse preciosismo com a interpretação da legislação, que a gente leva um auto de infração. Muito bem? Então, no material tá tudo para vocês lá descrito, todas essas leis que eu estou mencionando, né, para que vocês se convençam, não é a Ana que tá falando, é a própria lei. Ok? E daí eu selecionei alguns acórdãos do CARF tratando a respeito destas questões, tá? Então, o primeiro que eu selecionei, eu tô até lendo aqui na tela ao lado de vocês, aqui pra gente falar junto, sobre serviços de manutenção do Parque Fabril. Né? O que significa? A manutenção da máquina do ativo. Então, imaginemos, eu tenho uma máquina na minha indústria, tá lá produzindo a minha mercadoria. Essa máquina quebra, por exemplo, uma correia dentada. Quebrou uma parte da máquina. Eu vou comprar essa peça. Eu posso comprá-la de duas maneiras, não é? Eu posso comprar aquilo como uso e consumo, não posso? Posso comprar aquela correia dentada como uma peça de reposição. E de repente, vamos imaginar que o que quebrou na máquina, ao invés de ser a correia dentada, foi o motor da máquina. Então, o motor, eu não posso comprar e escriturar o motor como bens de uso e consumo. Nesse caso, eu tenho que escriturar a compra desse motor como o próprio ativo imobilizado. Então, quando as decisões do CARF fazem referência à manutenção de ativos imobilizados, eles vão dizer que não pode tomar o crédito na linha de ativo. Mas isso não significa que não dê direito a crédito. O crédito existe sim, só que lá na linha de insumos. Então, nós temos dentro do CARF várias decisões nesse sentido. Quando o que eu estou comprando é um bem de uso e consumo, uma despesa, significa o que na despesa? Peças que não aumentam a vida útil do bem em prazo superior a 1 ano e peças, usando aquele conceito contábil, né, do CPC, que tem o valor de até R$ 1.200. É um critério, não é a lei, mas é um critério usado em algumas circunstâncias. Se o que eu estou comprando para usar na minha máquina da produção é uma peça que não aumenta a vida útil em prazo superior a 1 ano e que tem valor inferior a R$ 1.200, isso vai ser o quê? Despesa, uso e consumo. Ah, Ana, eu tenho crédito nessa situação? Sim, tem crédito sim, só que nesse caso, lá na linha de insumos. E quando que o crédito vai lá para a linha de ativo imobilizado e daí vai lá na depreciação em 48 parcelas ou crédito imediato? Quando aquilo é um ativo. Ah, Ana, quando é um ativo? Quando a peça aumenta a vida útil do bem em prazo superior a 1 ano, tá? Então, via de regra, o CARF ele faz essa distinção, tudo bem? O que mais? Vou trazer aqui para vocês a respeito de crédito dentro da indústria, né? Precedentes do CARF confirmando essa possibilidade. Deixa eu ver aqui algum dos precedentes que sejam bem interessantes. Aqui, tem um precedente que vai falar para vocês aqui sobre o ferramental. Vocês já ouviram falar daquela parte dentro da empresa que é a ferramentaria? Quem já ouviu falar e manda um coraçãozinho, um joinha? Ferramentaria. Já ouviram falar, pessoal? Da ferramentaria? A ferramentaria, ela não é em si uma máquina da produção. A ferramentaria, ela produz máquinas, equipamentos para consertar a produção, digamos. É um setor de apoio à produção. Mas o que se tem na ferramentaria não são máquinas de produção de mercadorias. Então, eu trago para vocês um precedente aqui, né? No sentido de que não gera direito a crédito, né? As despesas e as compras desses ferramentais. Por quê? Porque eles não são ativos imobilizados. Então, não gera crédito na linha de ativo imobilizado. Ah, Ana, mas não gera nenhum crédito? Pode gerar na linha de insumos. Por quê? Porque na linha de insumos, esses ferramentais, eles não são relevantes para a minha atividade produtiva?
são, em sendo relevantes, o crédito não entra na linha de insumos, mas vai entrar lá não entra na linha de ativo, desculpe, mas vai entrar lá na linha de insumos. Entenderam, gente? Ok? E daí eu trago para vocês aqui a mesma coisa para refratários, né? A gente poderia falar dos moldes, dos refratários, enfim, tem que ver se esse refratário é um ativo mobilizado, consideramos os critérios de crédito do ativo. Se aquele bem, ele não é um ativo imobilizado, ele é entendido como um ferramental, como uma despesa, aí nós vamos usar os critérios de crédito vinculados a insumos, tudo bem? O que mais? Eu tenho aqui decisões para vocês dizendo que na atividade comercial não geraria crédito, como eu acabei de explicar já. Bom, é isso. Eu quero, a gente não consegue, né, nossa live só tem duração de 1 hora aqui, então eu não consigo expor para vocês muito mais em cada uma das lives, mas elas sempre acontecem. Quero só mencionar para vocês um último aspecto, que eu falei com vocês a respeito no material, né, a gente divulgou, que eu falaria a respeito da migração de empresas do simples e do presumido para o lucro real. Quando essas empresas migram para o lucro real, elas têm um estoque de abertura, né? Significa todo aquele estoque de produtos em elaboração, produtos no almoxarifado, produtos acabados, isso tudo vai ser aferido o valor deles e essa empresa vai poder lançar um crédito presumido, que é o que a gente chama de crédito de abertura, tá? Então, não vai dar tempo da gente discutir tudo isso hoje, mas eu vou já reservar esse assunto para a próxima live. Como a gente faz o cálculo desse estoque de abertura e como a gente apropria esse crédito, que ele é feito em 12 meses, tá? Para a gente iniciar a tributação já dentro do regime não cumulativo do lucro real, tudo bem? Então, vamos lá. Em relação ao material de hoje, muita gente aqui questionando, né, e tal. Então eu vou falar para vocês os nossos recados paroquiais, né? Então eu tenho aqui vários recados paroquiais anotados no meu celular. Vamos lá. Quero primeiro, né, antes de começar os recados paroquiais gerais, convidar todos vocês a participarem do workshop Expert em PiscoFins. É um workshop 100% online, gratuito, né? Não tem nenhum investimento. Ele vai ficar disponível durante o dia todo para que vocês assistam no horário que for melhor para vocês. Então, gente, não tem desculpa. Não tem desculpa para você não fazer, porque você pode assistir no seu horário, é gratuito e é conhecimento onde a gente vai estar tratando desses assuntos como a gente faz aqui na live. Tá? O workshop vai acontecer do dia 23 ao dia 26 de abril, começa na nossa próxima semana. Nós já estamos com inscrições abertas, muitos colegas já se inscreveram, já tem até me inscrito no meu inbox e tal. Vamos lá. Todos aqueles que se inscreverem, eles vão receber um e-mail com acesso e a senha para acessar a plataforma EAD, para que ele possa assistir às aulas lá. Serão 4 aulas. Nessas aulas, pessoal, eu dividi em módulos, né? No módulo 1, eu vou tratar com vocês sobre oportunidades que envolvem empresas do simples e do presumido, para que elas migrem para o lucro real, porque muitas vezes tributar no lucro real faz com que a carga tributária seja reduzida. Vocês podem até me dizer, professora, mas dá mais trabalho. Tá, tudo bem, concordo. Mas dar mais trabalho tem uma vantagem também para o contador, porque os honorários dele são maiores, não é isso? E se a empresa vai ter redução de carga tributária de maneira lícita, fazendo essa mudança de regime, vocês concordam que existe vantagem nisso tudo? Porque o nosso cliente fica feliz, porque ele paga menos tributo de maneira lícita. E nós ficamos felizes, especialmente os contadores, porque eles vão receber mais em relação aos honorários. E o cliente vai pagar mais honorário? Vai. Por quê? Porque ele vai ter um benefício econômico da redução de carga tributária significativa. Então, o que eu vou falar nesse módulo 1? Vou falar exatamente sobre isso, sobre essa possibilidade, né? Sobre a vantagem de você fazer essa análise comparativa. O segundo módulo, eu vou tratar com vocês sobre o conceito de insumos, que foi fixado pelo STJ no ano passado. Nós temos ali um volume grande de créditos que ou as empresas não apropriaram até então, nem sabem, né? O empresário ele não fica acompanhando o STJ todo dia. Então, cabe a nós
esclarecermos e levarmos para o nosso cliente essa possibilidade de redução de carga tributária lícita. No terceiro módulo, eu vou falar com vocês sobre oportunidade de revisão fiscal e consultoria tributária em PIS/COFINS. Então, como que a gente pode aumentar o nosso nicho de trabalho, né? Aumentar nossa performance dentro da área tributária. E na nossa quarta aula, eu vou falar para vocês sobre 8 passos que eu entendo que todo profissional competente, capacitado, deve adotar para fazer uma gestão tributária bem assertiva, bem estratégica, bem analítica, bem segura. Se é que é possível a gente ter bastante segurança, né? A gente sabe que direito tributário é sempre instável, mas são 8 dicas que eu vejo que todo profissional deve adotar para que ele consiga fazer uma gestão o mais adequado possível, tá? Então não percam, eu sei que já temos muitos aqui que já se inscreveram, mas eu peço que vocês compartilhem com os colegas. Às vezes a gente tem um colega na nossa rede social que está precisando empreender, está precisando melhorar seus conhecimentos, então o compartilhamento de vocês faz com que esse conhecimento chegue a ele também, tá? O que mais? A live de hoje, ela fica gravada, depois a gente compartilha com vocês o link do YouTube. Outra coisa, todos aqueles que puderem, façam um print aí da nossa live, postem nas redes sociais para que a gente possa levar esse conhecimento para uma nova rede, para colegas novos da área tributária. Participem dos nossos grupos do WhatsApp. Eu comentei com vocês aqui no início sobre o grupo, né? Sobre a gente compartilhar esse conhecimento, essa rede colaborativa de auxílio. Nos grupos, muitas das decisões que eu menciono aqui para vocês na live já foi divulgada dentro do grupo. Ontem mesmo eu divulguei uma decisão favorável sobre o crédito nas despesas aduaneiras para empresas importadoras. Se você tivesse dentro do grupo, você já teria recebido essa decisão, inclusive, né, com um artigo meu a respeito. Então entrem nos grupos de estudos. Quem não está no grupo de estudos, me manda um recadinho, né? Eu peço para a equipe aqui incluir vocês. Sigam as redes sociais da ABMAX Educacional. Aqui vocês estão na minha rede pessoal, né, da Ana Paula Bismar, mas vocês podem seguir o Instagram da ABMAX Educacional, e lá também a gente tem a divulgação dos grupos, do telefone para entrar no grupo, das lives, dos eventos, do workshop e tudo mais, tá bom? E nós vamos abrir o site da ABMAX. Todos os dias nós teremos a publicação de novos conteúdos que envolvem não só PIS/COFINS, mas planejamento tributário, ICMS, autos de infração, defesas administrativas, tudo para ajudar nós, todos os profissionais da área tributária. Tudo bem? Então, eu não tive tempo de ler aqui todas as questões, mas entrem nos grupos de estudo e repliquem essas dúvidas dentro dos grupos de estudo, que eu faço questão de responder a cada um de vocês, especialmente se eu já souber a resposta mais rápido. Se não, os nossos colegas, os outros amigos, muita gente compartilha e ajuda lá. Tudo bem? Então é isso. Quem gostou, manda um coraçãozinho. Tô mandando aqui o meu coraçãozinho para vocês. Nossa live foi muito legal. Foi muito bom encontrar vocês aqui de novo. Em breve a gente vai ter mais uma live, tá bom? Participem, interajam. Nesse momento de isolamento social, a gente ter pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo foco, com o mesmo interesse, é muito legal. Isso é inspirador, nos motiva, dá vontade de aprender mais, de estudar mais. E daí tudo isso só traz coisa boa pra gente, né? Só traz energia boa pro nosso coração. Tá bom? Foi um prazer encontrar com todos vocês aqui. Só reforçando aqui, né, do site da ABMAX Educacional, tá? Acessem lá o site. Já tem um artigo, já tem não só um artigo, tem vários artigos lá falando a respeito de imposto de renda e outros assuntos. E daí depois mandem um feedback, né? Aqueles que gostaram, se quiserem me escrever, mandar um feedback, vai ser bem legal. Republiquem, se quiserem me marcar no History, eu republico tudo que vocês me marcam. Então, é um prazer conversar com vocês, tá bom? Acessem o nosso Instagram lá. Nossa live vai acabar, né? Porque o Instagram, ele encerra a nossa live aí com 1 hora.
mas eu já tô aqui sempre selecionando assuntos legais e especialmente decisões boas para os contribuintes, porque é isso que no final das contas, nas contas importa, né? Decisões que podem ajudar o nosso cliente, nos ajudar a prestar um serviço de maior qualidade, tá bom? Contem sempre comigo, me escrevam, eu estou aqui aberta e tento atender a todos com o máximo que eu posso, né? Às vezes eu demoro um pouquinho porque meu WhatsApp fica cheio, mas saibam que meu coração está sempre aberto a ouvir todos vocês, tá bom? Um abraço, gente, tudo de bom, até, bom descanso, uma excelente noite.